Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, hoje pretendo aqui falar das assimetrias regionais, do despovoamento e do envelhecimento que afetam largas faixas do território nacional. Hoje quero aqui deixar testemunho da realidade crua e dura que se continua a viver no meu círculo eleitoral. Hoje quero falar no abandono a que este Governo votou o Distrito de Castelo Branco. As projeções do INE esperam, num cenário mediano, que entre 2012 e 2060 o índice de envelhecimento aumente em Portugal de 131 para 307 idosos por cada 100 jovens, e toda a gente acha que este cenário a suceder será seguramente catastrófico para toda a estrutura social. Foi também o INE quem veio reportar que o índice de envelhecimento estava a aumentar, tinha aumentado em 95% dos municípios portugueses entre 2011 e 2016, com decréscimo em apenas 15 dos 308 concelhos. O agravamento do índice de envelhecimento naquele período atingiu principalmente municípios das sub-regiões do interior norte e centro, Beiras e Serra da Estrela, Beira Baixa e Médio Tejo, com destaque para os concelhos de Vila de Rei, Oleiros e Penamacor do Distrito de Castelo Branco, que registaram um aumento em mais de 100 idosos por 100 jovens. Salientava ainda o INE a circunstância do índice de envelhecimento ser mais elevado nos territórios rurais do que nos territórios urbanos, verificando-se o franco acentuar deste tipo de assimetria nos distritos de Castelo Branco, sub-região da Beira Baixa e nas terras de Trás-os-Montes. Esta disparidade entre regiões rurais e urbanas revelava-se particularmente intensa na sub-região da Beira Baixa, 680 idosos para 125 jovens, e nas Beiras e Serra da Estrela, 423 idosos para 100 jovens. No meu ciclo eleitoral, o concelho que apresenta o pior índice é o de Vila Velha de Ródão, com uns absolutamente impressionantes 813 idosos por cada 100 jovens. Senhoras e senhores deputados, Vila Velha de Ródão, concelho do Distrito de Castelo Branco, tinha em 1940 perto de 10 mil residentes, tendo vindo a perder consecutivamente população desde essa altura. Em 2015 havia ali apenas 3.300 habitantes. Senhoras e senhores deputados, o que se pode fazer num concelho com 3.304 habitantes, uma curva demográfica a descer consecutivamente há quase 80 anos e 803,9 idosos por cada 100 jovens? Acontece que o fenómeno da redução da população atinge não só este município, mas todo o distrito no seu conjunto, não existindo um único concelho que tenha conseguido manter o número de habitantes que tinha em 1940. Penamacor perdeu 71% da população, Vila de Rei 63%, Proença Nova tem agora menos 58% das pessoas e o campeão é Idanha Nova, que tem hoje menos 74% das pessoas que teve na década de 40. No que se refere à economia, todos os concelhos do Distrito de Castelo Branco apresentam um poder de compra per capita inferior à média nacional. Idanha Nova e Proença Nova não chegam a 70% e a Sertém e Belmonte apenas conseguem chegar aos 75%. Aqui Penamacor tem o poder de compra mais baixo, 60% da média nacional. Senhores deputados, o poder de compra per capita em Lisboa é 258% mais elevado do que o de Penamacor. O poder de compra per capita no Porto é 183% mais elevado que o de Penamacor. Um pequeno exemplo que diz muito. Na semana passada, um dos temas dos jornais locais era a luta de uma freguesia contra o encerramento da única caixa de multibanco num raio de muitos quilómetros. Depois de ter fechado praticamente tudo no interior, agora é a altura de encerrarem coisas que as populações urbanas têm como certas. Senhores deputados, pensem o que é viver sem transportes públicos decentes, sem caixas de multibanco, sem as agências da Caixa Geral de Depósitos que estão a fechar, sem médico de família, viver longe dos filhos que partiram e dos netos que vêm cada vez menos. Soluções este Governo não tem, mas os problemas estão lá, não há como ignorá-los. Estando o preço da interioridade a ser cobrado às regiões há muitas dezenas de anos, hoje é todo o país que está a pagá-lo. Vejam-se os incêndios deste outono que chegaram praticamente às praias, depois de terem queimado uma área formidável do Pinhal de Leiria, a seguir a terem queimado uma área formidável do interior abandonado. Se nada se fizer de concreto, só pode piorar. É lamentável que não existam reais medidas de discriminação positiva para os territórios de baixa densidade.
enquanto o governo PSD-CDS procurava salvar o país da bancarrota em que foi colocado pelo governo José Sócrates, o PS lavava as mãos como Pilatos e prometia à boca cheia no distrito de Castelo Branco que, quando voltasse a ser governo, iria de imediato acabar com as portagens na A23. A questão é esta: o PS ou o governo das esquerdas cumpriram? Não cumpriram. Não cumpriram. Aliás, primeiro aumentaram as portagens para depois fazer a pantomina de as baixar. Afinal, para ficar tudo igual. Enquanto o anterior governo do PSD renegociava os contratos das parcerias público-privadas rodoviárias, onde conseguiu poupanças de quase 3 mil milhões de euros, números da OTAU, números de uma entidade independente, o que é que andava a fazer o PS? A lavar as mãos como Pilatos e a prometer acabar com as portagens. E o que fez o PS desde que chegou ao governo? Manteve as portagens, assobia para o lado e lava as mãos como Pilatos. A pergunta que se impõe é esta, senhores deputados: para o ano que vem, na campanha das legislativas, vão voltar a prometer acabar com as portagens no distrito de Castelo Branco? E estão à espera que as pessoas acreditem? Vamos lá agora falar de estradas. No distrito de Castelo Branco e no que se refere às estradas, há 2 eixos viários essenciais para o desenvolvimento de toda a região, que são o IC6 entre Coimbra e a Covilhã, depois o IC31 que deverá ligar a A23 na zona de Castelo Branco a Termas de Monfortinho, naquela que passará a ser a via mais curta entre Lisboa e Madrid. Também na campanha eleitoral o PS prometeu concretizar estas 2 obras, mas passada mais de metade da legislatura, é neste momento claro que estas promessas também caíram em cesto roto. Senhoras e senhores deputados, todas as promessas feitas pelo PS durante a campanha eleitoral caíram em cesto roto. A pergunta que se impõe é esta, senhores deputados: para o ano que vem, na campanha das legislativas, vão voltar a prometer concluir o IC6 e o IC31 no distrito de Castelo Branco? E estão à espera que as pessoas acreditem? Senhoras e senhores deputados, o Instituto Politécnico de Castelo Branco teve em 2015, com o anterior governo, um orçamento superior a 24 milhões de euros. Com este governo, teve 20 milhões em 2017, menos 4 milhões. Senhores deputados, quem ama é quem cuida, e o PSD, com a troika do PS às costas, cuidava mais. Senhores deputados, a Universidade da Beira Interior recebeu por aluno em 2017 3.500 euros, menos do que qualquer outra do país. A Universidade do Algarve recebeu mais 1.000 euros por aluno e a Universidade de Évora mais 1.500 euros por aluno. Porquê? Porque é que o atual governo não gosta do distrito de Castelo Branco? Porque é que esta maioria insiste em penalizar este pedaço do interior e os que ainda lá moram? Os alunos das outras universidades precisam mais de dinheiro do que os da UBI. Porquê? Tem de ser explicado. Em todo o interior não há um centro de medicina nuclear, sendo a Cova da Beira a região do país que fica mais longe de um hospital com este serviço. Os doentes da Covilhã e do Fundão, que fazem atualmente quimioterapia, e são perto de 100, têm de ir fazer os seus tratamentos a Coimbra com um martírio de 3 horas de viagem para cada lado. Não é humano obrigar um doente a 3 horas de viagem depois de ter feito quimioterapia, mas é a política deste governo. O PSD sempre se preocupou com os problemas da interioridade, tendo apresentado no início da legislatura o projeto de lei do Estatuto dos Territórios de Baixa Densidade, uma lei quadro para começar a promover a coesão territorial de forma efetiva. Depois da Troika, era tempo de fazer. E o que fizeram as esquerdas? Amoaram. Amoaram porque a ideia não foi deles. Num dia à noite escreveram num papel umas quantas medidas desgarradas para fazer de conta que faziam sem fazer coisa nenhuma. Anunciaram-nas aos 4 ventos e descansaram. Senhores deputados, convenhamos que algumas medidas deste governo para o interior não passam de caricaturas. Fazer exercícios militares no interior? Levar a Vila Velha de Roda ou a Belmonte uma ópera ou um teatro de Dona Maria não vai rejuvenescer a população nem criar oportunidades para os jovens. Recentemente, o Governo teve inclusivamente o descaramento de vir dizer que estava quase tudo feito nas suas medidas para a interioridade.
Senhores deputados, no interior quase nada mudou e o que mudou, mudou para pior. Enquanto o Governo... Faça favor de concluir, Sr. Deputado. Já, Sr. Presidente. Enquanto o Governo anda a passear, o interior continua a esmorecer, a perder população e a envelhecer. Ainda mora gente em Oleiros, na Sertã, em Vila de Rei, em Proença, na Covilhã e em Castelo Branco. Gente que também são portugueses, que têm de ter os mesmos direitos e oportunidades. Disse. Obrigado. Há 3 pedidos de esclarecimento. Vamos dar a palavra aos senhores deputados que a pediram para esse efeito. Senhora deputada Hortêncio Martins, do PS. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, de facto, senhor deputado Álvaro Batista, eu, no início da sua intervenção, fiquei agradada pelo tom, porque ouvir pela primeira vez um deputado eleito pelo PSD a falar de interior e a falar aparentemente da defesa do interior até poderia ser algo de positivo. Só que rapidamente o senhor deputado fez tudo de positivo que a sua intervenção poderia ter. Porque, de facto, Sr. Deputado, é preciso sim descaramento, como o Sr. Deputado disse, é preciso descaramento e estar desmemoriado, porque, de facto, dizer que as assimetrias e o despovoamento e abandono do interior se deve a um governo de 2 anos é ignorar completamente o que passou e o que foi feito pelo governo, o seu governo, que o senhor apoiava, do PSD-CDS, esse que sim, que empobreceu o país, empobreceu o interior e as pessoas tiveram que emigrar novamente, como o meu pai emigrou na década de 60. E isso sim fica na pele de toda a gente e as pessoas que me estão a ouvir sabem do que eu estou a falar. Também quero lhe dizer, não é só esses aspectos negativos, porque infelizmente não é tudo como o senhor diz. Infelizmente, há mais do que o senhor diz, mas há também muito positivo. E isso o senhor não diz. Parece que há uns conselhos do PSD e os outros do PS com realidades diferentes. Mas não é assim. O PS lidera a maior parte das autarquias e essas autarquias, e também posso dizer as outras, lutam contra essas adversidades, mas tem um governo que deixa marca a favor do interior. E essa marca, vou-lhe dizer, neste orçamento está... Quero concluir, senhora. Conclui-se, Sr. Presidente, o investimento na linha da Beira Baixa, o investimento nas áreas protegidas, sim, a promessa de continuar o caminho da baixa de portagens, o investimento na educação que os senhores compararam o investimento na remodelação de escolas. E eu concluo, Sr. Presidente, dizendo tudo o que de bom foi feito no interior tem a marca do Partido Socialista. Infelizmente, quando os senhores chegam ao governo, desfazem tudo e acabam com isso tudo e o retrocesso volta a acontecer. Tem agora a palavra, também para um pedido de esclarecimento, o Sr. Deputado Pedro Soares, do Bloco de Esquerda. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Deputado Álvaro Batista, queria saudá-lo por trazer aqui ao Parlamento o debate sobre a interioridade, sobre os processos de extrema perda demográfica, de desertificação dos territórios do interior, que é um problema fundamental, o problema da equidade territorial, que de facto tem sido um dos grandes problemas da nossa democracia, porque de facto trata-se de um problema de democracia, é o dar condições iguais às populações que vivem no interior e àquelas que vivem no litoral, as que vivem nos territórios rurais e os que vivem nos territórios urbanos. E essa é uma questão fundamental. Mas, Sr. Deputado, eu não posso deixar de colocar uma questão com toda a franqueza e transparência
E gostava de perguntar, Sr. Deputado Álvaro Batista, onde é que o Sr. Deputado esteve nos 4 anos em que houve uma maioria PS-PSD, em que nada contribuiu para que as assimetrias territoriais no nosso país fossem diminuídas? Sabemos, pelo contrário, que todas elas se agravaram, que os territórios do interior continuaram a perder músculo demográfico, continuaram a perder músculo económico, que cada vez mais, e isso é grave, a interioridade chega perto do litoral. Ou seja, cada vez mais há territórios em que os critérios demográficos, os critérios económicos, os critérios de perda de condições de vida têm vindo a diminuir gravemente. E isso tem a ver, em primeiro lugar, Sr. Deputado, Senhoras e Senhores Deputados, com uma questão que é fundamental. É necessário garantir condições de vida, condições de acesso aos serviços às populações do interior. E todos nós sabemos o papel que a maioria PSD e CDS teve em relação a essa matéria. Encerramento de tribunais, encerramento de centros de saúde, eliminação de freguesias, Senhores Deputados, é objetivamente verdade. E mais, como o Sr. Deputado disse bem, cada vez mais há envelhecimento nos territórios do interior. Aliás, é um problema demográfico de todo o país, mas com particular incidência no interior. E nós sabemos também o papel que a maioria PSD-CDS teve no corte das pensões, o que acabou por afetar gravemente as populações do interior também por essa via. E, portanto, Sr. Deputado, queria apenas concluir dizer o que é necessário no interior é criar emprego, é criar condições de vida para essas populações, é criar acesso à rede de serviços públicos fundamentais para que haja qualidade de vida nessas populações. E esse é um desígnio fundamental. Para isso é necessário dar capacidade de decisão política a essas populações. Por isso é necessário que haja uma descentralização a sério também nos nossos territórios. Não basta dizer que queremos melhores estradas, porque, Sr. Deputado, se ficarmos só pelas melhores estradas, o que vai acontecer é que isso vai ajudar a drenar cada vez mais populações do interior para o litoral, e não é isso que nós queremos. Nós queremos melhores Sr. Deputado, quero fazer o favor de colaborar com a mesa. Sr. Deputado, muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado também. Senhora Deputada Paula Santos, do PCP. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Álvaro Batista, sabe as assimetrias regionais que de facto são uma realidade no nosso país e que se agravaram, elas têm responsáveis. E os responsáveis são o PS, PSD e CDS, que ao longo de décadas optaram por políticas, de facto, que conduziram à destruição do aparelho produtivo, que conduziram à destruição de emprego, que conduziram ao encerramento de serviços públicos e que levaram, efetivamente, ao abandono do interior por milhares e milhares de pessoas, porque não encontravam aí solução para a sua vida, fruto destas políticas que foram sendo implementadas. O Sr. Deputado, aliás, à semelhança do PSD e do CDS nos últimos tempos, procurou fazer um exercício de branqueamento daquilo que são as suas responsabilidades, porque durante os 4 anos em que o seu governo esteve a governar, 2011 a 2015, eu pergunto-lhe, Sr. Deputado, o que fez para manter lá escolas e centros de saúde? O que fez para eliminar as portagens na A23? O que fez para evitar encerramentos de serviços públicos? O que fez para ir mais longe nas acessibilidades, nomeadamente a construção do IC6? Não só não fez nada, como ainda agravou ainda mais a situação das populações que vivem nestas localidades e nesta região. Aliás, o Sr. Deputado e o seu partido, aliás, como toda a Assembleia da República, votou ainda há 2 meses na Assembleia da República uma proposta do PCP para a eliminação das portagens nas executes e, pasme-se, votou contra. PS e PSD votou contra. Poderíamos ter eliminado e hoje já não haver portagens nas execute, mas por PS e por PSD elas continuam a ser cobradas e de facto a criar inúmeras dificuldades às populações e às empresas daquela região. Sobre o IC6, Sr. Deputado, deixe-me lhe diga o seguinte, foi o seu governo que considerou, vou terminar, Sr. Presidente, foi o seu governo que considerou que efetivamente essa não era prioritária, quando o PCP durante anos e anos e anos tem vindo a propor a sua construção. Sr. Presidente, para terminar, dizer o seguinte, o Sr. Deputado fez uma referência depois de ter fechado praticamente tudo no interior, pois é, e foi o seu partido que ainda fechou mais, quando fechou as juntas de freguesias ao extinguir as freguesias do nosso país. Sr. Presidente, de facto, não são com medidas avulsas que contribuem para o desenvolvimento regional e que contribuem para combater o despovoamento e a desertificação. É
preciso efetivamente uma política que rompa com as vossas opções de direita, de desinvestimento, que só levaram à degradação das condições de vida e à desertificação daquela região do país. Para responder, o Sr. Deputado Álvaro Batista. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu compreendo realmente o incómodo. Antes de mais, queria agradecer as perguntas, naturalmente, da Sra. Deputada Hortência Martins, do Sr. Deputado Pedro Soares e da Sra. Deputada Paula Santos, porque permitem esclarecer aqui um conjunto de questões. Relativamente à Sra. Deputada Hortência Martins, eu realmente compreendo o seu incómodo, Sra. Deputada. É que depois de a senhora ter andado a prometer por escrito às populações do Distrito de Castelo Branco que ia fazer tudo e mais alguma coisa, se fosse governo, e depois não ter conseguido fazer nada, é evidente que a senhora tem que desligar-se da realidade e é claramente aquilo que acontece a Vossa Excelência. Senhora Deputada, a senhora prometeu tudo e alguma coisa no Distrito de Castelo Branco e o Partido Socialista, o seu Partido Socialista, até agora não fez nada. E, por muito que a senhora venha aqui dizer o contrário, as pessoas que lá estão, quem continua a morar naquele distrito, sabe que o Partido Socialista tem sido uma fraude completa. Queria depois dizer ao Sr. Deputado Pedro Soares o seguinte: o Sr. Deputado tem uma memória seletiva absolutamente extraordinária. Então, e o que fechou o governo do Sr. Primeiro-Ministro José Sócrates, do seu parceiro de coligação, e o que fechou nessa altura? E já agora diga-me uma coisa, o que é que abriu com o seu governo, com este governo das esquerdas coligadas, o que é que abriu até agora no interior? E as notícias dos jornais dizem o contrário. Olha, fecharam agências da Caixa Geral de Depósito, estão a fechar postos de correio por todo o país. Eu falei aqui num exemplo concreto, estão a fechar até as caixas de multibanco. E, senhores deputados, os senhores podem fazer de conta que os problemas não estão lá, mas os problemas estão lá e os problemas que o anterior governo resolveu foram problemas que foram deixados por um governo da esquerda. E depois queria dizer o seguinte aos senhores da esquerda que andam aqui a clamar como se não tivessem problema nenhum com aquilo que está a acontecer. Senhora Deputada, se para a Senhora Deputada, se para o Partido Comunista o interior fosse importante, os senhores tinham incluído o interior no programa de governo que assinaram com o Partido Socialista. Os senhores não assinavam uma coisa com o Partido Socialista, deixavam o interior para depois e depois não vinham aqui fazer pantominas que sabem que o próprio Partido Socialista não aceita. Se os senhores se preocupassem com o interior, tinham colocado o interior como vossa primeira prioridade. E, portanto, é a altura dos senhores decidirem. Vão continuar a fazer de conta ou vão finalmente arranjar algo de concreto para o interior? E a carta foi posta em cima da mesa pelo PSD. Chama-se Estatuto dos Territórios de Baixa Densidade. Quero concluir, Sr. Deputado. Termino já, Sr. Presidente. É uma lei de bases para o interior. A esquerda quer ou não que haja uma lei quadro para o interior. Ou quer continuar a fazer de conta sem fazer nada. Muito obrigado.